Oi, gente! Estou aqui novamente. Agora nós vamos para a aula de português, tá bom? E vamos falar sobre duas coisas bem simples. A primeira delas é sobre variação linguística e a segunda delas é o verbo. Muito simples, muito fácil de identificar e de compreender o que é cada um deles, tá bom? Vamos lá. A variação linguística está na página 32 do livro de português de vocês, tá bom? Peguem o livro de vocês, tá? E o que acontece? Essa variação linguística, ela varia muito de estado, varia muito de um nível social, varia muito também da idade, ou seja, como se fosse na pronúncia de uma palavra, na maneira que você vai, do fonema mesmo, né? A forma que a gente vai pronunciar aquela palavra. Um exemplo que está dando aqui nessa questão é que essa criança aqui chama de irmão, não é irmão, porque é da letra I, não é irmão, chama a pessoa de irmão, né? Então, isso acontece muito, como eu já falei para vocês, depende do nível social, da idade, da localização da pessoa. Então, às vezes, o sotaque da pessoa influencia demais na variação linguística. Às vezes ela fala a mesma palavra que nós, mas o fonema daquela palavra é diferente. Por exemplo, eu que sou da Paraíba, a gente pronuncia o T, não é como a gente daqui de Brasília. Por exemplo, a gente, a gente. A gente fala a gente, certo? Então, isso é uma variação linguística, é uma variação no fonema daquela palavra, tá bom, gente? E isso acontece em muitas palavras e também acontece de várias maneiras, tá bom? Tanto é que no livro de vocês fala bem assim: as variações linguísticas revelam formas diferentes do uso da língua, de acordo com o nível social, a idade, a localização do falante. A escola é responsável por ensinar a norma padrão aos alunos. Vamos supor, às vezes a gente pronuncia uma palavra bicicleta, portão, então esse R é mais puxadinho, mas a gente também tem que compreender que às vezes é muita questão da origem da pessoa. E quando a gente percebe que é um erro mesmo, por exemplo, bicicleta, a gente vai fazer o quê? A gente vai corrigindo, a gente vai ensinando como a pessoa tem que falar corretamente, tá bom? Então, por isso que a gente tem aula de português, pra gente aprender a pronunciar a palavra correta, pra gente aprender a escrever as palavras corretamente, tá bom? Então, essas variações linguísticas acontecem muito desde que a gente é criancinha, que é desde de pessoas da Helena, né, que tem 3 anos agora, eles pagam umas palavras com um fonema diferente do correto. Então, cabe a nós corrigirmos, né, para que eles venham falar a palavra corretamente, tá bom? E sempre levando em conta esses pontos que foram citados e respeitando cada um deles, tá bom? Agora também nós vamos falar sobre o verbo. Como está bem aqui no quadro, o verbo, ele pode denominar uma ação: pular, correr, saltar, andar, nadar, estudar, dormir, vigiar, deitar, assistir, tá bom? E pode denominar um estado, ficar, estar, e também o fenômeno da natureza, chover, trovejar, entre outros, tá bom? Então o verbo, ele é basicamente uma ação. Na maioria das vezes a gente vê o verbo, identifica o verbo como uma ação, tá bom? Lembrando que o verbo, ele pode ser alterado, ele pode ser modificado a partir dos tempos verbais, se é passado, se é presente, se é futuro, tá bom? Tudo isso também vai interferir no meu verbo. Porque se eu falo no verbo pular, por exemplo, se eu estou falando de algo que está acontecendo agora, eu falo eu pulo corda. Se eu vou falar de algo que já aconteceu, eu pulei corda. Se eu vou falar de algo que ainda vai acontecer, eu pularei a corda. Eu pularei a corda, né? Como eu disse para vocês. Então, o verbo ele vai se modificar de acordo com o tempo e de acordo com a quantidade de pessoas que está falando, que vai ser de acordo com os pronomes.
Mas isso, numa frase, a gente consegue já fazer essa modificação do verbo, tá bom? Agora vocês vão pegar o livro de vocês lá na página 33, tá bom? Na página 33, nós vamos já iniciar com duas questões, a 2 e a 3. E aqui no meio tem um quadradinho com a observação, que diz o seguinte: verbos são palavras que indicam ação, estado e ainda verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, ele cita exemplos de acordo com as atividades anteriores. Levantou, correr, pulei, assisti, atirei, viajaram. Tudo isso são verbos, tá bom? Que vão denominar uma ação. Um fenômeno, um estado, por exemplo. Eu fiquei feliz, eu estou contente. Isso, o fiquei e o estou também vão denominar um verbo, que vão descrever como eu estou me sentindo, tá bom? E o fenômeno da natureza da mesma forma. Choveu muito essa noite. Deixa eu ver outro exemplo. Nevou demais no Rio Grande do Sul, enfim. São fenômenos da natureza, tá bom? Que também são muito fáceis de ser identificados. Então, para que a gente não possa misturar os conceitos, a gente tem que lembrar que o estado é como eu me encontro, como eu estou, por isso que é estado, tá bom? Eu fico, eu estou, tá? Entre outros. Da mesma forma, a ação indica o que você faz, o que você está fazendo. E o estou e fenômeno da natureza é algo que acontece na natureza, que acontece a partir da natureza, tá bom? E tem as atividades da página 33 até a página 35, tá bom? Então, esses dois textos, esses dois conteúdos são os conteúdos de hoje, tá bom? E além desses dois conteúdos, o que eu vou fazer? Eu vou passar a atividade de interpretação de texto junto com essas duas atividades, tá bom? Como eu sempre venho fazendo com as atividades de português, tá? Segunda-feira eu passei atividade de português, certo? E hoje eu estou passando novamente, tá bom? Mais atividade de português, para que a gente possa seguir o ritmo do que a gente já fazia na sala de aula, tá bom? Lembrando mais uma vez, a variação linguística é o quê? Variação linguística vai depender muito da questão econômica, né? Vai depender muito também de onde você vem, vai depender também da classe social, vai depender também da sua idade, vai depender de várias situações, tá bom? Essas variações linguísticas é a forma da pronúncia, é o fonema de uma letra, de uma palavra, de uma sílaba na palavra, que vai acabar modificando como eu vou pronunciar, modificando aquela palavra na pronúncia. Não vai modificar o sentido, o significado. Vai modificar apenas o fonema de uma das letras, como eu falei para vocês do irmão, que na verdade é irmão. Como, por exemplo, na palavra agente e agente, que essa variação ocorreu justamente por conta da localização da pessoa, certo? Então, são palavras que, mesmo sendo iguais, vai ocorrer essa variação linguística, vai ocorrer essa variação no fonema, como ela é pronunciada. Algo que é muito simples, muito fácil, né, de identificar. Da mesma forma, quando são crianças, as crianças elas falam algumas palavras erradas. E nós temos que ir lá, corrigir, ensinar a palavra correta, tá bom? Variação linguística é isso. E o verbo, como eu já expliquei para vocês, o verbo ele pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E esse verbo também vai ser modificado, vai ser alterado de acordo com a frase em si. Se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. Então, tudo isso vai interferir, tudo isso vai fazer com que o meu verbo possa ser modificado, tá bom? Se estou falando de uma pessoa, de 2, 3, 4, 5 pessoas, tudo isso vai interferir na mudança do meu verbo. Não no seu significado, mas na maneira em que ele será escrito. Por exemplo,
Eu pulo corda. Nós pulamos corda. Observaram? Falei de mim. Eu pulo corda. Nós pulamos corda. Então, o verbo ele vai se modificar em algumas situações. Uma delas, por exemplo, é com relação ao tempo em que esse verbo vai se encontrar, tá bom? Então, a gente precisa se atentar muito com relação a isso, para que a gente não venha se confundir e nem deixar o verbo diferente desse tempo em que está se encontrando a frase toda, tá bom? Estado, fiquei, estou, estava, estamos, tá bom? E fenômeno da natureza, algo que acontece a partir da natureza, tá bom, gente? Nas instruções da atividade, eu vou colocar todas as páginas que devem ser feitas, tá bom? Leiam com atenção, respondam com muito carinho, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Se Deus quiser, o nosso reencontro está próximo, tá bom? Se não surgir nenhum outro decreto, o nosso reencontro está próximo, claro, tomando todos os cuidados possíveis, tá bom? Um grande beijo, gente. Saudades!